Olá, graças e paz, meus queridos irmãos e a todos que vão ouvir essa mensagem. Eu espero que estejam todos bem, em o nome do Senhor Jesus. Sinta-se neste momento abraçados e consolados pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, às vezes a sua alegria, a sua honestidade, o seu caráter e o seu temor a Deus irá incomodar muitas pessoas. E isso irá fazer com que elas venham de alguma forma tentar te prejudicar. Mas tenha certeza, Deus irá te livrar de qualquer situação que seja injusta. A mesma coisa que pode acontecer com nós, aconteceu com um homem íntegro. Aconteceu com Daniel. Ele, por ser um homem cheio da presença de Deus, de temor ao Senhor, ele orava 3 vezes ao dia, sem cessar, e clamava a Deus pelo povo, mesmo debaixo de um decreto que foi posto, porque ninguém deveria orar ou adorar qualquer outro ser, a não ser o rei que vivia naquele lugar, naquela época. E Daniel orava, e os seus inimigos viu aquilo e levou diante do rei. E o rei não podia fazer nada, a não ser cumprir o que era a palavra dele, porque não podia voltar atrás. Mesmo se entristecendo, ele não podia voltar atrás. Ele sabia que Daniel era um homem íntegro, mas ele teve que dar o decreto de jogar Daniel na cova dos leões, aonde Daniel foi provado e aprovado e teve um livramento muito grande. A nossa vida pode acontecer circunstâncias como essa, mas acredite, não desista, porque a injustiça não permanece no meio do povo de Deus. Amém? A mensagem de hoje se encontra em Daniel no capítulo 6, no versículo 16 adiante, onde está escrito: Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrar-o dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque foi considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Os seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que pertence para sempre ao seu reino. Não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra.
Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Essa é a mensagem que o Senhor pôs no meu coração. Não desanime. Daniel confiou no Senhor. Daniel orava continuamente. Aquela pedra posta na boca da cova para tampar a cova foi selada pelo próprio anel do rei e também de homens importantes, mas não foi selada por Daniel e também não foi selada por Deus, porque Daniel também tinha um anel no dedo. Mas Daniel, ele tinha fé no Senhor, que é mais importante do que qualquer selo posto pelos homens. O anjo do Senhor o livrou da morte. O rei ficou a noite toda atormentado, triste. Ele não comeu, ele não aceitou que levasse músicas para ele, e ele não dormiu direito, não conseguiu descansar. E ao romper do dia, ele saiu correndo até Daniel, com uma voz triste, perguntando se Deus o tinha livrado. E Daniel deu a resposta, como nós acabamos de ler, foi uma resposta maravilhosa. O anjo do Senhor o livrou dos leões e Deus não achou nele nenhum tipo de injustiça. Ele não praticou nenhum tipo de injustiça contra Deus e contra o rei. Meus amados, comece a clamar a Deus em cima de qualquer circunstância. Às vezes você se sente na cova, já foi posto uma pedra e selada. Você acha que não vai ter respostas, você acha que não vai ter escapatória, mas como o rei Dário fez esse decreto dizendo, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse mesmo Deus pode te livrar de qualquer situação, não importa qual seja, e você vem prosperar como Daniel prosperou. Você vem ser íntegro, cheio de justiça, cheio do poder de Deus, a sua vida. A sua família será abençoada, os seus sonhos serão realizados, o seu casamento será transformado. A sua saúde, pessoas em suas voltas irão ver que Deus está agindo no meio da sua vida, através de você, porque você é uma pessoa que ora, que jejua, que busca, que acredita no poder de Deus. Mesmo vivendo algumas situações, algum tipo de injustiça, você jamais baixou a cabeça, jamais deixou de crer, você jamais baixou a sua cabeça por qualquer tipo de circunstância, porque você crê que Deus irá te livrar das covas dos leões, da situação que parece ser impossível. Para Deus tudo é possível, porque o justo, ele é protegido por Deus. E as pessoas que fizeram mal para Daniel, o rei decretou que fossem todas lançadas na cova junto com os leões, seus filhos e suas mulheres. Meus amados, pessoas que tentam atingir a sua vida, eles têm um alto preço para pagar e acertar com Deus. E aquelas pessoas, antes de chegar no fundo da cova, os leões já tinham esmilaçado, estraçalhado todos eles, porque eles não tinham proteção de Deus como Daniel tinha. Daniel repousou e descansou tranquilo, cercado de leões ferozes e famintos, porque o próprio leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, está no nosso meio, operando milagres em nossas vidas. Acredite, nós que temem ao Senhor, jamais vamos viver injustiça. Mesmo que elas aconteçam, elas não irão permanecer para sempre, porque o próprio Deus estará enviando seus anjos para nos livrar de qualquer tipo de injustiça, sofrimento, maldade e calúnias. Basta que nós venhamos acreditar no Senhor e também basta ter fé. Amém? Confie no poder de Deus e Deus irá fazer milagres na sua vida extraordinários. A nossa vida, ela é movida de fé em fé. Crê que o mesmo Deus que livrou um homem justo, o profeta Daniel, da cova dos leões, pode também nos livrar de qualquer cova, da cova da morte, da inveja, da intriga, das maldades proferidas contra as pessoas justas. Às vezes você acha que a justiça de Deus demora, mas não, meus irmãos.
Daniel foi lançado em uma cova escura, cheia de leões, e ainda a cova teve a sua porta fechada com uma grande pedra. E ali dentro para ele parecia ser o fim, mas não foi o fim. Foi o começo de um grande milagre e de um grande testemunho, de um grande livramento. Deus abençoe as nossas vidas. Estarei ungindo as minhas mãos e vou orar ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Pai, eu glorifico o Teu nome neste momento e louvo ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia, assim como o Senhor livrou o profeta Daniel da injustiça, da mentira, da inveja. Senhor, livra todo o Teu povo. O Senhor é o único Deus, não há outro igual ao Senhor. O Senhor faz sinais maravilhosos nos céus e na terra. Nos céus o Senhor tem o seu poder, a sua autoridade, aonde o Senhor manda a chuva, as bênçãos sem medidas para o teu povo. E na terra, onde o Senhor todos os dias também nos rege com a tua misericórdia, nos enche com a tua presença. Faz as coisas conforme o teu querer e a tua vontade, para atender toda uma nação, todo um mundo. Pai, o Senhor é o único Deus, não há outro igual ao Senhor. Que todos nós viemos temer e tremer diante do Teu nome, que é grande, justo e fiel. Pai, eu oro por essa pessoa que neste momento, de alguma forma, se sente injustiçada. Que essa palavra venha tocar no seu coração e que ela venha sentir-se segura e confiante, porque ali naquela cova onde parecia ser o fim para um grande homem de Deus que te buscava continuamente, foi algo maravilhoso. Foi o começo de um milagre, de um livramento que até hoje é falado todos os dias. Senhor, eu louvo a tudo e louvo ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pela Tua fidelidade que o Senhor tem conosco. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Basta ter fé. Amém?